Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Ed Moraes está na área e se derrubar é pênalti, meu parceiro. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso estudo de história do Brasil e desta feita iremos abordar os governos militares. Ou seja, ao longo desta aula, iremos apresentar os principais aspectos políticos, econômicos e sociais do período compreendido entre 1964 e 1985, ou seja, o período conhecido como ditadura civil-militar brasileira, correspondendo aos governos dos 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então a gente vai fazer toda uma abordagem especial sobre os principais aspectos, os aspectos mais relevantes deste referido período histórico, aspectos estes que você precisa ficar atento, precisa estudar com bastante dedicação para conseguir gabaritar no dia da sua prova. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar falando então do primeiro governo do período da ditadura civil-militar brasileira. Só fazendo aqui uma revisãozinha da nossa última aula, quando abordamos os aspectos concernentes aos governos democráticos brasileiros, o chamado período democrático populista de 1946 a 1964, falamos ali sobre a crise política que se instalou no Brasil durante o governo Jango, o governo João Goulart, principalmente por conta das reformas de base, que eram um conjunto arrojado de medidas que o governo pretendia implantar, promovendo reformas em amplos setores da sociedade brasileira. Reforma agrária, reforma educacional, reforma urbana, reforma tributária e reforma eleitoral. Naquele contexto, tivemos os favoráveis às reformas de base, os grupos sindicais, a União Nacional dos Estudantes, as ligas camponesas e os grupos contrários a essas propostas que eram defendidas pelo presidente Jango. Os grupos contrários eram os setores conservadores, a UDN, os empresários, setores das Forças Armadas Brasileiras. E aí a gente teve 2 episódios importantes no mês de março de 1964. Primeiro, o comício da Central do Brasil, que foi um movimento favorável ao presidente Jango. Aconteceu no Rio de Janeiro, conseguiu aglutinar cerca de 100 mil pessoas que ouviram atentamente ao discurso do presidente e a defesa veemente das reformas de base. 6 dias depois, foi a vez de um outro importante episódio da história política brasileira, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento de repúdio, de revolta, de indignação contra as medidas propostas pelo presidente Jango. E aí, no final do mês de março de 1964, tivemos a ocorrência do golpe civil-militar, que teve amplo apoio de vários setores, vários segmentos sociais brasileiros, que destituiu o presidente João Goulart do cargo da chefia do Executivo Nacional e introduziu um novo período no Brasil que a gente passou a denominar de período do regime militar. 5 presidentes da República. O primeiro deles, Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o Brasil de 1964 até 1967. Entre as características principais do governo do nosso bom e velho presidente Castelo Branco, entre as características principais temos aqui o apoio de setores civis conservadores. É como eu me referi para você agora há pouco, meus queridos.
que quando aconteceu a intervenção militar na presidência da República, vários setores, vários segmentos da sociedade brasileira festejaram. Deram vivas à chamada, na época, Revolução Democrática de 1964, que hoje nós chamamos de golpe militar de 1964. Esse golpe foi apoiado por inúmeros segmentos sociais que estavam descontentes com a política implementada pelo presidente Jango. Castelo Branco assumiu uma postura intervencionista e autoritária, já dando aí o tom de como seria o tratamento, como seria o comportamento dos governos militares. Uma das primeiras ações implementadas pelo governo de Castelo Branco foi promover uma espécie de limpeza, ou seja, todos os setores que apoiavam a política do ex-presidente João Goulart foram perseguidos, ou foram extintos, ou foram colocados na ilegalidade. Os políticos que apoiavam ao presidente João Goulart perderam seus direitos, foram cassados, tiveram seus direitos políticos cerceados, cassados naquele momento histórico. Então nós temos aí, entre as primeiras medidas, a extinção das ligas camponesas. As ligas camponesas eram um setor de apoio ao presidente João Goulart. As ligas camponesas estavam junto com o presidente Jango na defesa das reformas de base, principalmente na defesa da reforma agrária. E tem também a União Nacional dos Estudantes, que era um outro grupo que apoiava o presidente João Goulart. Essas duas instituições foram extintas ou colocadas na ilegalidade pelo governo. O governo Castelo Branco também começa a ligação do governo brasileiro com instituições estrangeiras. Olha só, a ligação com instituições estrangeiras, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional. E no que tange à política econômica, com o objetivo de combater a inflação, o elevado nível do custo de vida do Brasil naquele momento, foi lançado um plano econômico durante o governo do presidente Castelo Branco. Esse plano econômico chamava-se PAEG, que era o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. E tivemos também a criação do SNI. O SNI é o órgão responsável pela inteligência durante o período militar. Muito bem. Aqui então nós temos as primeiras medidas tomadas pelo presidente Castelo Branco, que promoveu as primeiras cassações políticas dos seus adversários, dos adversários da implantação do regime. Outro aspecto importante que não pode faltar na sua revisão, que você tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, é estudar os atos institucionais. Foram uma série de atos, mas a gente destaca com maior relevo os 5 primeiros atos institucionais no Brasil, que vão dar suporte, que vão garantir o arcabouço jurídico da estrutura do governo militar ao longo desse período que tivemos aí o regime militar no Brasil, de 1964 até 1985. Vamos lá, começando pelo ato institucional número 1, definiu eleições indiretas para presidente da República. Assim que chegam ao poder, os militares, através do presidente Castelo Branco, vão garantindo a estrutura jurídica para a ação enquanto detentores do Executivo Federal. Primeiro ato, o ato institucional número 1, determinando eleições indiretas para o cargo de presidente da República. Posteriormente, tivemos a aprovação do AI-2. O AI-2 promoveu a extinção de todos os partidos políticos existentes até então. Todos eles foram extintos e aglutinados em 2 agremiações partidárias, que são
a Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, sigla que quer dizer Movimento Democrático Brasileiro. Portanto, o AI2 extinguiu os partidos políticos no Brasil e promoveu o chamado bipartidarismo. Vamos lá? Bipartidarismo, 2 partidos políticos apenas. Um partido de sustentação ao regime militar e um partido de oposição consentida. O partido de situação era a Arena. O partido da oposição consentiva era o MDB. Muito bem. Depois tivemos o AI3. O AI3 definiu eleições indiretas para governadores de estado, prefeitos das capitais e cidades consideradas estratégicas. O AI3 então promove indiretas para governadores. Depois tivemos o AI4. O AI4 promoveu os princípios norteadores para a elaboração da Constituição de 1967. Vamos lá, Constituição de 1967, que é a Constituição que vigorou ao longo do período militar brasileiro. Tudo bem? Então, o AI4 definiu os critérios que deveriam nortear a elaboração da Constituição de 1967. Essa Constituição que é do tipo semi-outorgada. Anota aí, Constituição semi-outorgada. Muito bem, vamos continuar falando do governo aí do nosso Castelo Branco. Promoveu, então, 4 atos institucionais. Aí 1, indiretas para presidente da República. Aí 2, bipartidarismo, Arena e MDB. Aí 3, indiretas para governadores. Aí 4, as condições para a elaboração da Constituição de 1967. E o AI5, professor? O AI5 só foi aprovado no governo seguinte. O AI5 foi aprovado no governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Presidente Arthur da Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 até 1969. 67 e 69 é o governo do Costa e Silva, que apresenta como características principais, anota aí no seu caderno, informação importante chegando aí, meu parceiro. Linha dura, ou seja, havia basicamente 2 alas políticas distintas entre as lideranças das Forças Armadas no Brasil, que vão assumir o comando do executivo nesse período militar. De um lado estavam os moderados, que eram a galera da Sorbonne, chamada de Sorbonne, eram egressos da Escola Superior de Guerra no Brasil, que defendiam o governo militar, mas algumas concessões políticas para os civis. E de outro lado estavam os chamados militares da linha dura. Esses aí defendiam o estabelecimento de um governo forte, centralizador, intervencionista, sem dar concessões para os civis, limitando ao máximo as concessões políticas aos civis. O nosso presidente Costa e Silva, o segundo presidente do período militar, era da linha dura. Defendia, portanto, o enrijecimento do governo militar. É da linha dura. E nesse momento nós vamos ter um fortalecimento da repressão política contra os opositores ao regime militar. Ao mesmo tempo, temos o crescimento da oposição
ao regime militar no Brasil. Vários setores da sociedade descontentes com a continuidade do governo militar, porque a princípio os militares diziam que iam fazer uma breve intervenção na política nacional para acabar com aquela crise institucional, para acabar com aqueles problemas todos que o Brasil enfrentava de ordem política, combater a inflação e devolver o poder nas mãos dos civis. Não foi exatamente isso que aconteceu, como bem sabemos. Por isso que vários setores da sociedade começam a criticar, inclusive alguns que haviam apoiado a implantação do regime, começam a fazer oposição ao regime militar no Brasil. Então cresce os movimentos de oposição ao regime, representado aqui na figura do presidente, olha ele aqui, o presidente Costa e Silva, que é o presidente de linha dura, que vai promover um endurecimento do regime militar no Brasil. Olha a oposição política aqui, como é que estava funcionando a oposição política ao regime militar. Vendo que o regime estava prosseguindo, não é? Foi implantado em 1964 e continuava no poder, já estava no segundo governo, o segundo presidente do período militar. Então, setores da sociedade descontentes com o prosseguimento da ditadura no Brasil começam a protestar. Olha aqui os principais focos de oposição ao regime militar no Brasil desse contexto histórico. Temos a chamada Frente Ampla de Oposição. Frente Ampla de Oposição, composta por políticos influentes do período no Brasil. Dois ex-presidentes, olha só, JK e João Goulart, e uma importante liderança política do estado da Guanabara, pessoal. Carlos Lacerda, ele mesmo, o exterminador de presidentes, o cara que contribuiu para o suicídio de Vargas, para a renúncia de Jânio Quadros, foi opositor a JK e foi um grande opositor ao governo João Goulart, culminando aí com o golpe. Então, Lacerda, conhecido como o exterminador de presidentes, o Corvo, Carlos Lacerda. Só que agora, Lacerda, percebendo que os governos militares estavam perdurando demasiadamente, vai promover uma aliança com seus antigos opositores, seus antigos desafetos, JK e João Goulart. Os três formam a Frente Ampla de Oposição, que tinha por objetivo, meus parceiros, promover então, tentar promover a redemocratização do Brasil, promover uma aliança política para tentar devolver para o país o regime democrático. Outra fonte importante aí de críticas ao governo militar era o movimento estudantil. Olha os estudantes aqui, olha só, pessoal. Os estudantes também fazendo a crítica ao governo militar. O movimento estudantil, mesmo a UNE estando na ilegalidade, o movimento estudantil continuava atuando, fazendo passeatas, fazendo comícios, fazendo reuniões e criticando ao governo militar. Olha só, as passeatas, as manifestações artísticas que aconteciam no Brasil nesse contexto, ilustrando muito bem o descontentamento da sociedade civil com o regime militar. Olha, o principal evento ocorrido no ano de 1968 foi a famosa Passeata dos 100 mil, que aconteceu no Rio de Janeiro, reuniu trabalhadores, estudantes, sindicalistas, artistas, intelectuais. A galera foi para a rua protestando contra a ditadura, clamando pelo retorno da democracia no Brasil. Passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, uma importante manifestação de repúdio à ditadura militar. É uma manifestação em defesa da redemocratização do Brasil.
Tivemos também importantes greves acontecidas nesse contexto histórico no Brasil, como, por exemplo, a greve de Osasco, em São Paulo, e a greve de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Perceba que vários movimentos, a galera aqui levantando os cartazes e empunhando faixas de abaixo a ditadura, criticando aí o endurecimento do regime militar no Brasil. Vários setores, trabalhadores, estudantes, intelectuais, é o povo aí querendo o retorno da democracia no Brasil. A resistência cultural é outro aspecto muito importante para entendermos os focos de oposição ao regime vigente à época no Brasil. Temos, por exemplo, aí, pessoal, os Centros Populares de Cultura, os CPCs, os Centros Populares de Cultura, que levavam aí peças de teatro, encenavam em praças, encenavam em fábricas, em igrejas, em sindicatos, tentando conscientizar as pessoas a criticarem o governo militar. Temos também o Teatro Arena e o Teatro Oficina, fazendo muita contestação ao regime militar. Temos ainda o Cinema Novo, com Glauber Rocha, e importantes películas, importantes filmes que foram produzidos naquele contexto histórico, como, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, Cinema Novo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não é? Que era o lema do Cinema Novo, também é um importante aspecto de contestação ao regime vigente no Brasil naquela época. E o tropicalismo, a gente também pode citar o tropicalismo. O tropicalismo também como um importante aspecto da arte, da cultura brasileira, do contexto da década de 60, transição para a década de 70 no nosso país. Então a resistência cultural também acontecia. Apesar da censura imposta pelo governo militar, existiam vários setores da cultura brasileira que contestavam esse predomínio militar na política nacional. E aí, qual que é a reação do presidente Arthur da Costa e Silva diante do crescimento da oposição, diante das passeatas, das manifestações, a galera caminhando e cantando e seguindo a canção? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como diz ali a obra do grande compositor Geraldo Vandré, caminhando e cantando, para não dizer que não falhei de flores. É o nome da canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É mais ou menos por aí. Diante do crescimento da oposição, das passeatas, das manifestações, do crescimento aí dessas vozes dissonantes, dessas vozes contrárias ao predomínio militar, olha a reação do governo. Decretação do ato institucional número 5, o famoso AI-5, a maior medida autoritária da história do Brasil. Anota aí, ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, é considerado a maior medida autoritária da história do Brasil, que promoveu a hipertrofia do poder executivo, aumentou a predominância política na figura do presidente. O AI-5 foi decretado por Costa e Silva, presidente Costa e Silva, que em 1968, o emblemático ano de 1968, implantou o AI-5. O AI-5 garantiu o fechamento do Congresso Nacional por um ano, promoveu cassação de mandatos de políticos opositores ao regime militar,
a suspensão de direitos políticos, a suspensão do direito de habeas corpus para crimes políticos e mais violência e mais censura aos meios de comunicação no Brasil. AI-5, o principal instrumento arbitrário implantado ao longo dos governos militares. Foi implantado no governo de Costa e Silva e vigorou por cerca de 10 anos no Brasil. Então anota aí, o AI-5 é o mais importante instrumento arbitrário dos governos militares no Brasil. Implantou aí a ditadura de fato no país. Perfeito? Aqui sim é a implantação definitiva da ditadura no Brasil, governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Aí temos, na sequência, o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici, entre 1969 e 1974, representa o apogeu do autoritarismo no Brasil. É o período denominado em nossa história de Anos de Chumbo. É o período de maior repressão política no Brasil, pessoal. E também é a fase do chamado milagre econômico, o período de crescimento exponencial de nossa economia, sustentado basicamente pelos capitais internacionais, o capital especulativo internacional que vai fomentar esse grande crescimento, esse significativo crescimento da economia brasileira no finalzinho da década de 60, comecinho da década de 70 no Brasil. Também é a fase da propaganda ufanista no Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil potência. Esse é o Brasil que vai para frente. Tem também as inúmeras obras faraônicas. Rodovia Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Ponte Hercílio Luz, as usinas nucleares Angra 1, Angra 2, todas essas grandes obras de construção feitas pelo governo militar, as chamadas obras faraônicas. Ah, já ia me esquecendo, a usina de Itaipu também, pessoal, a época a maior usina hidrelétrica do mundo. Esse é o Brasil que vai para frente. Então, olha só, obras faraônicas é outra característica dos governos militares. Claro que essas obras faraônicas eram sustentadas por capital estrangeiro. Então, tem mais empréstimos do Brasil junto às agências de fomento econômico internacional, o FMI e o Banco Mundial. E temos aí a crise do petróleo em 1973, que assinala o fim do chamado milagre brasileiro. Então não se esqueça, governo Médici, Anos de Chumbo, é a época do apogeu, do auge da repressão política contra os setores oposicionistas ao governo militar no Brasil. Vamos falar agora, pessoal, sobre o milagre econômico. Vamos abordar mais profundamente, de forma mais abrangente, de forma mais aprofundada, o chamado milagre econômico brasileiro. É uma fase de expressivo crescimento anual da economia brasileira. Crescia a olhos vistos, crescia ali na faixa de 10% ao ano. O PIB brasileiro crescia de forma significativa durante essa fase do regime militar, promovendo investimentos públicos em infraestrutura, construção de rodovias, construção também das usinas hidrelétricas, várias construções visando garantir uma melhor infraestrutura no Brasil, avanço nas telecomunicações. Aumento considerável da dívida externa é um resultado do milagre econômico brasileiro, pessoal. Claro, porque o que sustentava essas obras faraônicas implementadas
durante a fase de crescimento econômico exponencial do Brasil, o chamado milagre econômico brasileiro, governo do presidente Médici, nós temos aí o que sustenta esse crescimento, o que fomenta esse desenvolvimento econômico é o capital estrangeiro. Então, como resultado direto, nós temos um considerável aumento da dívida externa brasileira. Nós temos também aqui, moçada, nesse contexto histórico, os estímulos que são dados pelo governo através de financiamento, através de linhas de crédito voltadas para a agricultura e para a indústria no Brasil. E temos muitos investimentos na construção civil, sobretudo na região sudeste do país. E o incentivo à produção de bens duráveis, além do milagre econômico, essa fase aí de grande crescimento de nossa economia, deixou como resultado o aumento, o crescimento da concentração de renda no Brasil e também da inflação. Olha só, quer dizer que o milagre econômico não foi bom para todos? Claro que não, pessoal, claro que não. O milagre econômico favoreceu as camadas dominantes e a classe média alta, que pôde adquirir bens de consumo, adquirir automóveis, adquirir imóveis, não é? O milagre econômico contribui para uma maior concentração da renda no Brasil. O milagre econômico favoreceu, sim, o crescimento de nossa economia, mas esse favorecimento não atingiu a todos os brasileiros. Não atingiu a população brasileira como um todo. Nós tivemos setores privilegiados que usufruíram desse crescimento econômico e setores marginalizados que sofreram com a elevação do custo de vida, o aumento da inflação, o aumento da dívida externa mediante esses constantes empréstimos que o Brasil fazia junto ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Por tudo isso, pessoal, o milagre econômico contribuiu muito para a concentração de renda no Brasil. Outro aspecto importante do governo Médici, está aqui o Médici aqui empunhando a taça Jules Rimet. Olha o Médici aqui, olha só, esse aqui é o presidente Médici. Presidente Médici empunhando a taça Jules Rimet que o Brasil conquistou quando ganhou pela terceira vez a Copa do Mundo. Foi lá em 1970, o Screte Canarinho, foi ao México e conquistou o tricampeonato mundial. Vamos falar um pouquinho da propaganda oficial do governo militar. Então é a fase do ufanismo, pessoal. Ufanismo, ou seja, do nacionalismo exacerbado. Ufanismo, nacionalismo exacerbado, nacionalismo exagerado. Então nós temos algumas frases que ficaram famosas nesse contexto, tais como: ninguém segura este país. Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, potência. Brasil, país do futuro. Brasil, país que vai para frente e tudo mais. São frases de efeito, são frases que representam a propaganda produzida pelo governo para conseguir o apoio popular ao regime. Vamos lembrar que é uma fase de crescimento econômico, o famoso milagre econômico brasileiro. Então, nesse primeiro momento, por conta daquele crescimento de nossa economia, vários setores vão apoiar ao regime militar, pessoal. Então, essa propaganda ufanista tem um resultado, digamos que positivo, pode-se dizer, um resultado positivo diante do contexto de crescimento econômico nacional.
Nós temos então o otimismo, o ufanismo, o nacionalismo exacerbado, esse patriotismo, essa ideia de progresso. Olha só, ideia de progresso. Olha o termo aqui, ó, Brasil potência. Quando você fala aqui, ó, Brasil potência, você está dando uma ideia de progresso, de desenvolvimento para o nosso país. Brasil potência. É a crença no progresso. É a propaganda ufanista incentivando a questão do patriotismo, do amor à pátria brasileira, da defesa intransigente do Brasil, das cores do Brasil, do verde, amarelo, azul e branco. Então, aí isso era feito nas escolas, isso era feito em vários setores da sociedade para conseguir justificativa, uma legitimação para aquele governo que estava predominando politicamente naquela época, no caso, o governo militar, representado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. Temos aqui o tricampeonato da Copa do Mundo, 1970, quando o Brasil foi lá no México e conquistou a Copa do Mundo. O Screte Canarinho, que era comandado pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Vocês vão ter que me engolir, como diria o Zagallo posteriormente, não é? Zagallo era o técnico da seleção brasileira, aquela seleção que tinha inúmeros craques, Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson, o próprio Tostão, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo e tantos outros que fizeram parte daquela seleção mágica que venceu a Copa do Mundo de 1970 com sobras. Inclusive a marcha do Miguel Gustavo ficou muito famosa. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Vamos juntos, vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Então, pessoal, isso visava o quê? Promover um incentivo ao patriotismo, promover aqui uma união nacional em torno da seleção. Tá vendo? Esse é o Brasil que dá certo. Portanto, a conquista da Copa do Mundo de 1970 foi usada como propaganda legitimadora do regime militar. Não é à toa que o nosso amiguinho aqui, o Médici, presidente repressor, o auge da ditadura, anos de chumbo, está aqui, pessoal, empunhando a Taça Gilles Rimet, a conquista do tricampeonato pelo Screte Canarinho. É a fase, ao mesmo tempo, de crescimento econômico, de propaganda ufanista, é a fase de maior repressão, é de perseguição aos opositores do regime, a fase de exílio político, de tortura e de assassinato. Então temos que analisar aqui essas faces que tiveram o Médici, o apogeu do período militar no que tange à repressão política. Não é à toa que o governo Médici é conhecido como anos de chumbo. Olha aqui, eu trago para você a caricatura do Ziraldo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou está disposto a amar veementemente o seu país, ser patriota, nacionalista, ter essa crença no progresso, se ajoelhe, beije o solo pátrio aqui, ou então vai levar um pé na bunda e vai ser condenado ao exílio. Perfeito? Os opositores do regime eram perseguidos. Muitos deles foram presos, alguns exilados, alguns torturados, alguns desaparecidos políticos. Mas essa fase do governo Médici nós temos também, olha só, a resistência armada. A resistência armada, a luta armada no Brasil contra a ditadura militar, a galera que era influenciada pelas ideias marxistas. Perfeito, olha só, a luta armada, ALN, VPR, VAR Palmares, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, são alguns
grupos guerrilheiros. Essa é a guerrilha urbana que aconteceu no Brasil, que teve a liderança de Carlos Lamarca, um militar desertor que foi para o lado da guerrilha, Carlos Lamarca, e Carlos Marighella, político do Partido Comunista do Brasil. Esse aqui é o Marighella, pessoal. Carlos Marighella, outro importante nome da luta armada contra o regime militar. Ambos foram assassinados pelo regime aí. Eles faziam a luta armada, organizavam grupos terroristas, né, os chamados grupos terroristas, os grupos paramilitares que tentavam desarticular o governo, desestabilizar o regime para tentar tomar o poder. Tivemos então a guerrilha urbana inicialmente e depois a guerrilha rural. É a fase da história do Brasil que nós temos o sequestro, né? Atividade como sequestro e assaltos a banco utilizados para financiar a guerrilha no Brasil. A luta armada no Brasil foi financiada basicamente através de sequestros, inclusive sequestros de embaixadores que aconteceram no Brasil. Sequestro do embaixador americano e do embaixador alemão para trocar por prisioneiros políticos. A guerrilha do Araguaia, liderada pelo PCB, ali na região do Bico do Papagaio, antigo estado de Goiás, atual estado de Tocantins. E temos também o governo reagindo violentamente diante do avanço da luta armada no Brasil, promovendo um amplo aparato repressor contra os focos de oposição, no caso aqui, esses grupos paramilitares, ALN, VPR, VAR Palmares, MR8 e outros tantos grupos paramilitares que faziam parte da guerrilha urbana e, posteriormente, da guerrilha rural. Olha alguns órgãos importantes aqui, o DOI-CODE, o DOPS, a OBAN, que é a Operação Bandeirantes, a Operação Condor, que era vamos dizer assim, por assim dizer, uma cooperação entre os países da América do Sul, no sentido de perseguirem opositores ao regime. Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai faziam parte da Operação Condor. Operação Condor. Essa luta armada aqui, esses grupos paramilitares que tentavam desarticular, desestabilizar a ditadura, foram desmantelados pelo governo militar ao longo da década de 1970. A crise do milagre econômico agora, pessoal. O milagre econômico que aconteceu durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que é a fase do apogeu do autoritarismo, que a gente chama de anos de chumbo, teve também como característica importante o milagre econômico. Só que o milagre econômico acabou entrando em crise no início da década de 1970, em razão de uma série de fatores. Entre eles, podemos destacar a ausência de bases infraestruturais que sustentassem esse crescimento econômico. Portanto, podemos dizer que esse crescimento econômico brasileiro era um verdadeiro gigante de pés de barro. Não tinha infraestrutura necessária para suportar o peso desse crescimento, porque a base desse crescimento, pessoal, era o capital externo. Então, à medida em que esses capitais diminuíssem, o crescimento também iria diminuir, porque o que injetava, o que favorecia, o que fomentava esse crescimento econômico brasileiro era o capital estrangeiro, era o capital externo. À medida em que ocorreu uma crise do capitalismo internacional, logicamente, a nossa economia fora atingida no centro, né? no âmago desse crescimento, no ponto fulcral desse crescimento, tivemos aí atingido, que foi a crise do petróleo de 1973, quando os países árabes vão
elevar significativamente o preço do barril de petróleo, colocando em xeque o capitalismo internacional, prejudicando os países compradores do petróleo. Isso foi um desdobramento do conflito árabe-israelense na região lá do Oriente Médio. Então a crise do petróleo acabou contribuindo para um aumento exponencial, um crescimento significativo da dívida externa brasileira. Aí, pessoal, temos o outro presidente da República, que é o Ernesto Geisel. Governou o Brasil de 1974